TVs tipo LED, já está presente? Eu estou aqui. Ok, deixa eu verificar. Síntese por precipitação, também está presente? Acho que ainda não. E estudo da evolução estrutural e térmica. Está presente? Boa tarde. Ok, boa tarde. Não sei se a gente espera mais uns minutinhos para chegar ao segundo apresentador. Então, gente, vamos começar a iniciar essa sessão da área de materiais. Vocês têm 10 minutos para apresentar, 5 minutos para dúvidas, tá bom? Quem tiver no chat pode escrever, o que quiser falar no áudio é só levantar a mão, tá bom? O primeiro apresentador, o primeiro trabalho é logística reversa de TVs tipo LED. Pode colocar a tua apresentação. Deixa eu só bom ligar trabalho aqui. para vocês. Tá ok. Obrigada. Só me avisem quando vocês estiverem vendo, por favor. Oi, eu não entendi. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Falta só colocar em modo apresentação. Ah, tá. É só porque eu precisei fazer uma pequena gambiarra aqui para funcionar. Deixa eu ver se vai aqui. Só um minuto. Só um pouquinho. Aqui não. Tá. Estão vendo, né? Sim. Ok. Então tá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana. Eu sou formada em Engenharia de Materiais pela Unicinos. Eu faço parte do Núcleo de Caracterização de Materiais há mais ou menos um ano, e aí foi por ele que eu realizei essa pesquisa para apresentar na minha conclusão de curso. E aqui hoje estão presentes a minha orientadora, a professora Daiane, e eu não sei se o Carlos conseguiu entrar, mas também o professor Carlos, que foi o meu co-orientador. O tema inicial do meu trabalho era... Deixa eu tirar vocês daqui só, né? Era avaliação crítica da recuperação de metais presentes em TVs LED, mas hoje eu vou apresentar uma revisão bibliográfica que foi feita e os resultados encontrados. E aí o problema que a gente aborda aqui é a crescente geração dos resíduos, principalmente de TVs LED, que exige uma avaliação da sustentabilidade e eficiência dos processos de reciclagem, né? Para a gente poder buscar melhores práticas e inovações tecnológicas. Então, a revolução tecnológica tem levado a um crescimento acelerado na produção de equipamentos eletroeletrônicos, o que facilita muito o nosso cotidiano, mas também aumenta a quantidade de resíduos gerados no menor tempo. E em função disso, os resíduos de eletroeletrônicos tornam-se os resíduos de crescimento mais rápido do mundo, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. E aí a gente olha pela diminuição do preço de venda, a menor vida útil dos equipamentos, o aumento da inovação tecnológica, que eles são contribuintes para esse aumento da geração de resíduos, né? E aí também tem as modificações contínuas na função Smart, além dos diferentes designs dos eletroeletrônicos, e aí os resíduos
tem grandes variações de materiais, dependendo do tipo, né, de produto de origem. E aí a gente destaca os metais, tanto os perigosos quanto os valiosos, e os plásticos. E aí a composição dos resíduos eletroeletrônicos é bastante variada e depende do tipo de produto que gerou. E aí pode ter substâncias muito perigosas, como bário, chumbo, mercúrio, cádmio. E aí esse conjunto de materiais representa riscos à saúde e ao meio ambiente, né? Especialmente se o descarte for ocorrer de alguma forma inadequada. E alguns deles também podem ser preciosos e geram um olhar atrativo para atividade de coleta desses materiais para muitos grupos sociais, né? Principalmente em países em desenvolvimento. E aí, alguns países buscam soluções para enfrentar esses problemas gerados pelo crescente fluxo. E, como eu falei, os resíduos desses equipamentos têm metais, que representam 70% do total. E, de acordo com o The Global Waste Monitor, em 2002, 31 milhões de toneladas de resíduo eletrônico gerado era só de metais. E aí, trazendo para o foco do trabalho, quase 6 bilhões eram telas e monitores, sendo que só 25% foi formalmente reciclado coletado e reciclado. E aí, os pequenos equipamentos de TI, de telecomunicações, só 22% foi formalmente coletado e reciclado. E ainda com base nesse mesmo relatório, a gente gerou um total de 62 bilhões de quilos de resíduo eletrônico. E aí, segundo a ONU, 3% desses resíduos são descartados de forma correta na América Latina, só 3%. E aí a gente desperdiça mais ou menos anualmente 17 bilhões de dólares. No Brasil, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que foi instituída pela Lei 12.305 em 2010, que ela enfatiza a responsabilidade compartilhada, a logística reversa e o ciclo de vida do produto. E a logística reversa, ela visa permitir que os produtos retornem ao ciclo de produção após esse consumo. E aí incentiva a reutilização e reciclagem dos materiais. E aí esse é um conceito central, né, no contexto de sustentabilidade e gestão dos resíduos eletroeletrônicos. E aí uma coisa que é muito importante a gente considerar é a distribuição de venda dos equipamentos eletroeletrônicos no Brasil por regiões. Porque a análise desse mapa permite a gente identificar onde estão concentrados os maiores volumes de compra e descarte desses produtos. E aí é possível a gente planejar, por exemplo, os melhores centros de reciclagem. E aí, nesse mapinha que tem aqui, destaca a região Sudeste, que lidera as compras de produtos eletroeletrônicos no Brasil, com mais de 50% do total nacional em todas as categorias, por causa dos grandes centros urbanos e industriais, né? E aí, para entender melhor esse sistema de logística reversa focada nos resíduos, eu fiz uma análise SWOT, e aí alguns pontos importantes observados, como força, geração de emprego e renda, redução da poluição do solo, da água e do ar. Como oportunidade, a gente tem selos e programas verdes, educação ambiental, benefícios financeiros. Como fraquezas, a gente tem as políticas públicas inadequadas, o consumo desenfreado, o aumento da renda da população, que aí gera mais resíduo, a falta de engajamento da população, limitações financeiras e apoio insuficiente do poder público, né? Indo para o cenário internacional, aqui a gente tem as rotas de movimentação dos resíduos, que 80% deles são coletados em nações desenvolvidas e são enviados para países como o Brasil e a China. E a China, no caso, é o país mais penalizado, porque ela recebe 70% de toda a exportação de resíduos do mundo. E aí, nesses destinos, frequentemente tem processo informal e perigoso desses resíduos, por causa da infraestrutura inadequada. E aí agora a gente dá um pouquinho de destaque para a Índia, o que resulta em sérias consequências da poluição do solo, água e ar, e além de risco para os trabalhadores envolvidos nessa reciclagem informal. E aí a gente tem a Convenção de Basileia e a Convenção de Bamako, que é da África, que eles tentam regulamentar esse movimento de resíduos perigosos e mitigar os danos ambientais e sociais. Mas, mesmo assim, a informalidade no manejo desses resíduos em muitos países ainda expõe trabalhadores e o ambiente também a substâncias tóxicas. E aí, para essa pesquisa, além do Brasil, eu também estudei as políticas de gerenciamento dos resíduos de outros 4 países que se destacaram, que é a Suíça, Estados Unidos, China e Índia.
E aí, cada país adota um princípio orientador específico. A Suíça e os Estados Unidos seguem a responsabilidade estendida do produtor, que responsabiliza os fabricantes por todo o ciclo de vida, assim como a Índia, mas também de uma forma menos estruturada. E a China tem um princípio poluidor-pagador, que foca a responsabilidade nos fabricantes e importadores. O financiamento da logística na Suíça, China e Estados Unidos tem taxas sobre os fabricantes, importadores e ou consumidores para custear essa gestão dos resíduos. A China também tem um fundo governamental financiado por taxas de fabricantes e importadores para subsidiar a reciclagem. E na Suíça tem uma organização sem fins lucrativos que administra essas soluções de recuperação. E na Suíça, na China e na Índia tem várias regulamentações rigorosas para limitar o uso de substâncias perigosas. E aí o estudo ele teve como objetivo avaliar a logística reversa e o potencial de reciclagem dos metais críticos presentes em TVs LED e em metais como cobre, ouro, prata, galho, índios, que são valiosos, mas a recuperação eficiente deles ainda é um desafio. E aí o foco aqui é identificar como esses metais podem ser recuperados e reaproveitados, considerando tanto o impacto ambiental quanto o potencial econômico desses materiais. E aí, como foi feita essa revisão, né? Eu realizei essa pesquisa detalhada e abrangente em literatura científica para sustentar o trabalho. A pesquisa incluiu artigos, dissertações e teses dos últimos 20 anos e utilizei bases renovadas, como a Cielo, a CAP, Science Direct, e além de documentos de órgãos como a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a PNRS também. No início, eu usei termos específicos sobre a reciclagem de resíduos eletroeletrônicos no Brasil. Mas eu percebi uma escassez de estudos de TVs LED, que aí evidencia uma lacuna na literatura, né? E aí eu preferi tentar pegar publicações brasileiras para contextualizar a realidade nacional e selecionei os artigos com base no ano, relevância e resultados. Aí eu comparei as políticas de reciclagem do Brasil com os países como a Suíça, Estados Unidos, China e Índia, identificando boas práticas e desafios. E aí, para análise das técnicas de recuperação de metais, eu consultei 35 artigos específicos, e a partir desses 35, eu selecionei 22 que eram focados diretamente no tema. E alguns deles detalhavam técnicas como hidrometalurgia e biohidrometalurgia, e outros só tinham ensaios de recuperação. E aí, baseado nessa análise, propus estratégias para melhorar a reciclagem de TVs LED, focando em eficiência e sustentabilidade. Que a ideia é que essas práticas possam ser implementadas em cooperativas e entidades de reciclagem para garantir um processo mais sustentável. E aí, com relação aos metais, eu mostro aqui os 11 principais que eu encontrei na literatura, sendo o cobre o metal de maior interesse dos estudos, com 11 artigos focados na recuperação, isso é metade dos artigos que eu selecionei. E um outro que a gente pode dar destaque também é a prata e o chumbo, porque eles têm os maiores impactos para a saúde humana e para o meio ambiente, e também elementos de terra raras, né? Que a gente tem um escasso conhecimento sobre a ecotoxicidade deles, mas ele está muito presente em tecnologia LED. E aí, como eu comentei anteriormente, o cobre é o metal-alvo mais pesquisado, seguido pelo níquel e ouro, e apesar de não ter muitos artigos sobre terras raras, é importante a gente destacar a recuperação deles também, né? E aí, a origem de extração desses metais foram de equipamentos obsoletos, principalmente de PCI, de celular, computador e impressora. E aí, em relação aos processos escolhidos, mais da metade são enfatizando o processo de hidrometalurgia, enquanto poucos em processos de biometalurgia. E para pirometalurgia, eu só achei um que enfatiza essa técnica, apesar de ser um tratamento mais tradicional. Mas a justificativa pode ser que ele é usado mais industrialmente, não como um pretexto de pesquisa. E aí, o que eu pude observar de comparação entre esses processos de reciclagem? A Piro, ela se destaca pela capacidade de aceitar qualquer tipo de resíduo eletrônico, sem necessidade de um pré-tratamento extensivo. Ela é muito eficaz na recuperação de metais puros, como cobre, ouro, prata e ferro, mas é um processo intensivo em energia, então ele exige altas temperaturas, que aumentam o consumo energético e a emissão de gases tóxicos, e a liberação de metais pesados no ambiente também pode causar danos ambientais significativos.
E aí, em contraste, a hidrometalurgia oferece vantagens ambientais significativas, principalmente na redução de poluição da atmosfera e custos operacionais menores. Mas ela requer um tratamento mecânico prévio para reduzir o volume dos resíduos e pode gerar efluentes contendo elementos corrosivos ou tóxicos. Já a biometalurgia, ela se destaca pela remoção do material orgânico e pela possibilidade de reaproveitamento do gás gerado como combustível no processo. Mas é um processo lento, que requer condições específicas para os micro-organismos e enfrenta desafios por causa da complexidade dos resíduos e a falta de pesquisa para a recuperação eficiente desses materiais. E aí, agora, as propostas de melhoria, que, em relação à reciclagem e recuperação, investir em tecnologias avançadas, como desmontagem manual e automatizada, lixiviação ácida e eletrodeposição, capacitar a mão de obra para manuseio e recuperação adequada dos resíduos, criar parcerias com universidades para desenvolver novas tecnologias de reciclagem e recuperação. Com relação à coleta de resíduos, ampliar os pontos de coleta, criar programas de coleta regular e oferecer incentivos para a devolução de eletroeletrônicos obsoletos. De economia circular, oferecer certificações e incentivos para empresas que adotam práticas sustentáveis, realizar campanhas de conscientizações sobre a importância da reciclagem e da economia circular, da logística reversa, expandir a coleta seletiva, criar pontos estratégicos de entrega voluntária e apoiar as cooperativas e catadores. E aí, regulamentação e fiscalização, atualizar e fortalecer as leis sobre resíduos e aumentar a fiscalização do descarte inadequado, principalmente aqui no Brasil. Implementar tecnologias de monitoramento, como código de barras para controle do ciclo de vida do produto, oferecer benefícios fiscais para as cooperativas e para os catadores. Para a recuperação de metais, desenvolver métodos de recuperação mais eficientes e ecológicos, utilizando a biotecnologia e parcerias para inovação, criar centros de excelência em recuperação de metais e investir em materiais substitutos. Para processo também de separação, aperfeiçoar os processos e reutilizar os ácidos, integrar energias renováveis, automatizar sistemas de reciclagem e pesquisar também alternativas de recuperação sem altas temperaturas, né, como solventes orgânicos, incentivar o design de produto que facilite a reciclagem, desde o início, né? Enfim, atualmente a gente tem poucas pesquisas detalhadas sobre a reciclagem de metais em TVs LED e sobre a eficiência dessas técnicas em cenários reais. E aí, futuras pesquisas, a gente pode abordar essas lacunas, buscando práticas como design para reciclagem, biotecnologia, automação, energias renováveis também, e parcerias público-privadas que podem elevar a sustentabilidade na reciclagem de TVs. Enfim, é isso. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, Ana, pela sua apresentação. Alguém tem alguma pergunta? No chat não tem nenhuma aqui. Alguém deseja perguntar alguma coisa? Josimar, tu tem algo a acrescentar? Rapidamente, viu? Parabéns pela sua apresentação, viu, Ana? Obrigada. Tá me ouvindo aí? Sim. Apresentação bem legal, você colocou só as imagens, né? Sugiro para o pessoal colocar os números dos slides. Slide 1, slide 2, 3, 4, 5, para quando precisar ir lá e fazer uma pergunta. Volta lá no slide tal, etc. Isso aí leva para sua vida, assim. Aí você fala sobre a metalurgia, né? Tem poucas pesquisas, você encontrou ali. É evidente que a pirometalurgia é mais utilizada há muito tempo, por isso que você vai encontrar poucos artigos modernos falando sobre ela, né? O pessoal agora na Acho que tá baixo, Josimar. Sim, tá baixo. Tô tentando falar o mais alto possível aí, tá? Eu acho Tá que a bom. Ana tá me ouvindo lá. Ela Então. tá sinalizando positivamente. Eu tô de fone, aí eu acho que tá mais alto, assim. Tá? Isso, é. Então, a pirometalurgia já há muitos anos, então agora o pessoal tá procurando coisas mais novas, né? Por isso que é evidente que você vai encontrar poucos trabalhos nessa área aí, tá bom? Aí eu vi no final ali, você colocou as propostas, né, para cada uma das áreas ali, bem interessantes. Aquelas propostas eu não entendi se você obteve elas a partir dos artigos que você pesquisou ou são propostas que foram elaboradas por você, a professora orientadora, com base em toda a literatura, ou elas vieram só dos artigos?
Não, foi uma mistura dos dois. A partir dos artigos que eu li, aí eu fui observando também o que os pesquisadores colocaram que sentiram falta, que as dificuldades que tiveram, e também das propostas que eles apresentaram e juntei tudo em um só, fiz um compilado. Ah, tá. Tá bom. Só pra gente. Fiquei na dúvida, assim, se, bom, você disse que o trabalho é sobre. Estou fazendo essa revisão, usando esses artigos, mas na hora de apresentar os resultados, daí você colocou coisas que também eram a mais em relação aos artigos, entendeu? Uhum, Mas tranquilo, só fiquei com essa dúvida. E também você cita ali, né, que a China recebe a maioria dos eletroeletrônicos do mundo como resíduo, né? uhum, Os Estados Unidos direciona, estava claro no mapa ali, né, para outros países da América do uhum, Sul, né? Talvez num futuro a gente possa pensar que o fato da gente estar recebendo aqui no Brasil eletroeletrônicos de outros países não seja uma coisa negativa, mas seja uma coisa positiva, porque daí a gente vai estar produzindo matéria-prima para nós mesmos, né? uhum, A hora que esses países tiverem capacidade, eles não vão, quando eles não mandarem mais eletroeletrônico para nós, hoje, se vier o eletroeletrônico para cá, a gente acaba descartando de uma forma inadequada. uhum, Mas se esses eletroeletrônicos vierem para cá e a gente tiver tecnologia, eles são matérias-primas novas para a gente, né? Produzir aqui ou para estar melhorando essa matéria-prima e depois exportar de novo, que seja, né? Então, assim, uhum, dependendo do lado que você olhar, você receber eletroeletrônico como resíduo de outro país pode ser uma coisa positiva, né, para o nosso país, ou para outro que uhum, recebe esse eletroeletrônico, sim, desde que a gente tenha toda a cadeia certinha montada de recuperação e nada vá para a natureza contaminar os solos sim. ou assim por diante, né? Então, quem sabe isso no futuro receber eletrônicos de outro país seja positivo, não seja negativo, Uhum, né? ok, Mas tá bom, muito legal o seu legal. trabalho. Gostaria de discutir isso Obrigada. a tarde inteira. Parabéns. Obrigada. Eu sou testemunha, vou falar, né? Então, mas obrigada pela Ok, atenção. por nada. Mas alguém deseja fazer alguma pergunta, algum comentário? Se não, vamos passar para a próxima apresentação. O autor de síntese por precipitação já está por aí? Oi, sou eu, Você, Matheus, Matheus? aqui. Isso Ok, mesmo. Deixa eu ligar minha câmera pode aqui, compartilhar a sua apresentação. só um segundo. Olá. É, Deixa eu voltar aqui no início. Hum, Oi? Tá compartilhando? Vocês estão enxergando? Sim, Sim? Posso começar a apresentação? pode sim. Ah, tá bom. Então, olá, boa tarde. Eu sou o Matheus. Eu sou aluno do programa de pós-graduação de Ciência e Engenharia de Materiais da UFSCar, em São Carlos. Eu estou aqui para apresentar o meu trabalho, que é um trabalho introdutório do meu mestrado, que esse trabalho tem o título de Síntese por coprecipitação da perovskita aniquilato de lantânio, a influência da temperatura de calcinação nas propriedades estrutural e morfológica do material. Então, a estrutura perovskita, ela é uma estrutura que é observada em muitos materiais inorgânicos. Ela apresenta uma estrutura do tipo ABO3, com o cátion A apresentando um raio iônico relativamente grande, o cátion B apresentando um raio iônico relativamente pequeno, e o raio iônico, que é geralmente um oxigênio. Devido à sua versatilidade estrutural e seu fácil ajuste de composição, as perovskitas elas podem apresentar uma grande gama de propriedades devido ao grande número de elementos que podem estar na sua composição. Os materiais com essa estrutura da perovskita, eles têm uma aplicabilidade em vários dispositivos para energias renováveis, como fotocatálise, como células a combustível e também para eletrodos para a eletrólise da água. Na literatura, a gente observa a, a perovskita aniquilada de lantânio tendo boas aplicações para energias renováveis,
devido às suas propriedades, como baixa resistência à transferência de cargas e alta condutividade. Uma das dificuldades de produzir essa perovskita é devido ao níquel ter tendência a ficar na forma mais 2, ocorrendo assim a sua diminuição da sua atividade eletrocatalítica e não formando a fase do aniquilato de lantânio de uma forma mais pura. Assim, o controle da síntese é um fator que pode facilitar a formação dessa fase de uma maneira mais pura. Além de auxiliar na formação do material, o controle da síntese altera a morfologia das partículas. Ele pode favorecer sua atividade eletrocatalítica devido a maiores sítios ativos na superfície do material. A temperatura de calcinação ela também é um fator crucial na formação do tamanho das partículas, com maiores temperaturas favorecendo a difusão atômica e a formação de maiores grãos, podendo diminuir a eletroatividade do material. E a síntese por coprecipitação, ela surge como uma maneira de produzir o material de forma pura, sem presença de fases secundárias e o controlando de forma uniforme as partículas. Assim, esse trabalho ele tem como objetivo investigar a influência da temperatura de calcinação na microestrutura do aniquilato de lantânio sintetizado por coprecipitação em pH constante. Aqui a parte de caracterização estrutural e morfológica foi realizado a análise de DRX para avaliar a identificação das fases cristalinas e a análise estrutural do material, a termogravimetria para otimização da temperatura de calcinação e o MEV para avaliar o tamanho e forma das partículas. Passando para os materiais e métodos. Inicialmente, ali na tabela esquerda, estão os reagentes que foram utilizados para a nossa síntese. A gente utilizou o óxido de lantânio, o nitrato de níquel, o hidróxido de sódio e o ácido nítrico para realizar a solubilização do óxido de lantânio, buscando formar uma solução de nitrato de lantânio. A primeira etapa, então, foi a solubilização do óxido de lantânio, onde a gente misturou o óxido de lantânio com água e com o ácido nítrico. Essa solução ela foi aquecida e misturada para evaporação parcial do ácido adicionado, e assim chegando a uma solução com pH 5, resultando assim numa solução de nitrato de lantânio. Após isso, partiu para a etapa da coprecipitação, onde a solução de nitrato de lantânio foi misturada junto com uma solução de nitrato de níquel, ambas com molaridade 0,1 mol por litro. Após serem misturadas, essas soluções elas foram transferidas para uma bureta, e em uma outra bureta foi adicionada uma solução de hidróxido de sódio com pH 13, e embaixo delas um becker com também a mesma solução básica com pH 13. A coprecipitação se deu com o gotejamento de ambas as soluções simultaneamente, com uma velocidade de uma gota por segundo, assim precipitando ao mesmo tempo o hidróxido de lantânio e o hidróxido de níquel. Após realizar a precipitação, os precipitados eles foram lavados para diminuição do seu pH e centrifugados por 5 vezes até chegarem num pH 5. Após a lavagem, esses precipitados eles foram secos numa estufa por 12 horas a 90 graus e, em seguida, foram calcinados em temperaturas variando entre 600 a 900 graus por 4 horas com uma taxa de aquecimento de 10 graus por minuto. Partindo para a etapa de resultados e discussão, a análise de termogravimetria ela nos auxiliou a observar a temperatura de decomposição do material para assim identificar qual é a melhor temperatura de calcinação do nosso pó. A gente consegue identificar várias etapas na nossa termogravimetria. Na primeira etapa, foi identificado que ocorreram a desidratação dos precipitados, que é até 150 graus. Entre 150 e 330 graus, ocorreu a decomposição do hidróxido de níquel e do hidróxido de lantânio para a formação do óxido de níquel e do óxido hidróxido de lantânio. A terceira etapa, entre 330 e 600 graus, ocorreu a decomposição do óxido hidróxido de lantânio para a formação do óxido de lantânio, e a partir de 600 graus ocorre a reação entre os óxidos, entre o óxido de lantânio e o óxido de níquel, formando a nossa fase de interesse, que é o aniquilato de lantânio. Com a difração de raio-x, a gente investigou a estrutura cristalina dos pós-calcinados nas diferentes temperaturas. Ali no gráfico verde, a gente consegue observar o pó que não teve calcinação, que apresentou uma estrutura totalmente amorfa, sem picos cristalinos, e a partir de 600 graus, a gente consegue identificar que ocorreu a formação do nosso material, que através de análise a gente conseguiu identificar ele com uma estrutura cristalina romboédrica, com grupo espacial
R-3C. A gente pode observar que com o aumento da temperatura ocorre o afinamento desses picos de difração e também uma melhor definição desses picos. Através do refinamento de Hitchell, que foi realizado pelo software Topaz, a gente conseguiu refinar os parâmetros de rede e avaliar a cristalinidade do material. É possível observar que uma diminuição do volume da célula unitária e um aumento da cristalinidade do material conforme aumenta a temperatura de calcinação. Essa diminuição do volume, ela pode ser explicada, pois a calcinação em temperaturas mais altas, ela pode levar a um melhor ordenamento da estrutura da perovskita, eliminando os defeitos e permitindo assim um melhor empacotamento dos átomos, reduzindo o volume da célula unitária. E o maior tamanho de cristalito ele pode ser explicado pela maior difusão atômica que ocorre em maiores temperaturas. Também com o refinamento, a gente observou que não ocorreu a formação de fases secundárias, como por exemplo o óxido de níquel, que pode ser uma fase prejudicial para o desempenho do nosso material. Seguido, a gente também realizou uma análise pela equação de Scherrer, que é um parâmetro que leva em consideração a largura e meia altura dos picos de difração, e através dessa análise, desse parâmetro, a gente também observou um aumento do tamanho de cristalito do material conforme aumenta a temperatura de calcinação, que era esperado comparado com o refinamento Hitchell, que também apresentou isso, e essa análise pela equação de Scherrer, ela convalidou os dados que a gente observou pelo refinamento de Hitchell. E essa diferença de tamanho que a gente observa entre o refinamento Hitchell e a equação de Scherrer, ela pode se dar porque são métodos diferentes de análise, cada um analisa coisas diferentes no nosso difratograma. A equação de Scherrer, ela avalia o tamanho de cristalito a partir da largura e meia altura dos picos, já o Hitchell, ele usa todo o padrão de difração para poder fazer sua modelagem. Assim, ele avalia microdeformações e outros parâmetros também para ter uma maior precisão. E apesar da diferença desses parâmetros, ambos indicam que ocorreu um aumento dos cristais conforme o aumento da temperatura. Partindo para a parte da microscopia eletrônica de varredura, através dela a gente avaliou a variação morfológica das partículas calcinadas em diferentes temperaturas. As partículas apresentaram uma forma predominantemente esférica, porém a superfície irregular e uma tendência à aglomeração. Observa-se também um tamanho médio de partículas, um aumento do tamanho médio de partículas com o aumento da temperatura de calcinação, o que é consistente com o aumento de tamanho que foi observado pela equação de Scherrer e pelo refinamento de Hitchell. Também observou a formação de conexões unindo as partículas, que elas tiveram um aumento com o aumento da temperatura. Esse fenômeno ele é característico do estágio de inicial da sinterização, onde o contato entre as partículas aumenta devido ao aumento da difusão atômica, levando à formação da ligação entre elas. Com isso, as conclusões desse trabalho preliminar, a gente pôde observar que o DRX confirmou a formação da fase aniquilato de lantânio a partir de 600 graus. Através da análise de Hitchell, a gente evidenciou a eficácia do método pela ausência de fases secundárias. Através do MEV, a gente confirmou a influência da temperatura de calcinação no tamanho dos cristalitos de aniquilato de lantânio, corroborando com os resultados obtidos pelo DRX. A gente observou que o controle preciso da temperatura se mostrou crucial para obter o material com propriedades morfológicas otimizadas, e os resultados demonstraram a eficácia do método para a obtenção do aniquilato de lantânio com características controladas. Agradecimento ao Programa de Pós-Graduação de Ciência e Engenharia de Materiais da UFSCar, ao CNPEM e ao Laboratório Nacional de Nanotecnologia pelos laboratórios para poder possibilitar essa pesquisa, ao meu grupo de pesquisa, o Laboratório de Processamento de Nanocerâmicas, e ao CNPq, a CAPES e a FAPESP pelo patrocínio. Obrigado. Obrigada, Matheus. Parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Oi, Isabela. Tá me ouvindo? Sim. Eu não ouvi você por último. Matheus, parabéns pelo seu trabalho aí. Acho que você Obrigado. detalhou bem a metodologia. Parabéns pela apresentação, também tanto a sua fala, apresentação, quanto lá o seu material exposto, a apresentação de slides ali com os resultados bem apresentados ali. Eu não tenho nenhuma dúvida mais, consideração para te passar sobre o trabalho, tá? Para esclarecer também. Então, apenas te parabenizo pelo trabalho aí e siga em frente. Você está iniciando o mestrado, você disse agora nessa área? Eu estou quase finalizando. Esse é um trabalho que a gente fez na primeira parte do mestrado, e agora a gente está avaliando a dopagem desse material para ver a eficiência eletrocatalítica desse material. Ah, legal. E no grupo aí vocês vão aplicar em alguma coisa esse material que vocês estão desenvolvendo? Tem uma previsão?
A gente vai aplicar para avaliar a reação de evolução do oxigênio do material, que é uma das etapas na eletrólise da água, Entendi. para a produção de hidrogênio verde. Ah, legal. Boa. É um contexto muito interessante, né, para a gente estar trabalhando com essa área. Então tá bom, Sim, parabéns sim. aí. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Próximo apresentador. Você pode colocar sua apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Só falta colocar no modo de apresentação. Certo. Obrigado. Boa tarde. Eu sou licenciado em Física pela Universidade Federal do Amazonas. Hoje vou estar apresentando para vocês esse projeto, que foi a minha monografia, o trabalho de conclusão de curso. Que é o estudo da evolução estrutural e térmica do MnV2O6, que é o vanadato de manganês, obtido pelo método de precipitação química. Esses são os tópicos que eu vou abordar durante a apresentação, então podemos iniciar. O vanadato de manganês, ele é um óxido inorgânico cerâmico. Ele é um material que contém os íons de vanádio. Ele é um material multifuncional, ou seja, ao sintetizar esse material por um método, ele pode apresentar várias propriedades e várias aplicações, podendo ser um material com quantidade bactericida, um fotocatalisador, um condutor de íons. E esse material ele apresenta propriedades físicas, tais como a condutibilidade magnética e elétrica. Um ponto interessante é que, dependendo do método de síntese escolhido, para a gente poder sintetizar o material, ele pode obter... Porque, dependendo da forma da síntese, a gente pode obter partículas diferentes e morfologias diferentes. Aqui é um pequeno revisão que eu fiz no banco de dados Scopus, é que de 1975 até hoje, nesses últimos 49 anos, só foram publicados 89 artigos falando sobre esse material, que dá uma média de aproximadamente 1,8 por ano, que é uma média baixa. Então, isso acaba sendo também uma motivação para a gente trabalhar com esse material, que é um material multifuncional, fácil, de baixo custo, e está sendo pouco explorado, então isso acaba sendo uma motivação. Revisando um pouquinho alguns pontos que foram bastante trabalhados nesse projeto, estruturas cristalinas. O que seria um material cristalino? É o material no qual seus átomos e arranjos estão organizados ao longo de grandes distâncias atômicas, ou seja, a gente pode dizer que existe ali uma ordem de longo alcance. Já o material amorfo, ele não possui essa organização, já é algo mais bagunçado. Nessa imagem aqui, o que eu coloquei, do lado esquerdo a gente consegue ver essas bolinhas mais organizadas, né? Se eu considerar cada uma dessas bolinhas como se fosse um átomo, eu sei onde está um átomo relacionado ao outro aí nesse grupinho. Por exemplo, se a gente pega uma dessas bolinhas aleatoriamente, se a gente está no centro dela, e se eu ando uma distância de 2 vezes o raio dessa bolinha, eu chego exatamente no centro da... Só que do lado direito, a gente não consegue ver essa organização. Ou seja, esse lado direito a gente pode caracterizar como um material amorfo, e do lado esquerdo, um material cristalino. O conceito de estrutura cristalina é basicamente a forma, a maneira como os átomos eles se encontram arranjados no espaço. Agora, a célula unitária
é o menor agrupamento de átomos representativo de uma determinada estrutura. É a divisão da estrutura em pequenas unidades que se repetem. Eu não coloquei essa imagem aqui, mas imagina que a gente tem aquelas pecinhas de Lego, uma daquelas. Se a gente tiver várias, a gente pode ir encaixando uma na outra e formando uma certa estrutura. Se a gente forma um cubo, por exemplo, com aquelas pecinhas, aqueles bloquinhos de Lego, a minha estrutura cristalina seria cúbica. Agora, o que seria célula unitária? Seria apenas um daqueles bloquinhos. Porque o que é célula unitária? É a divisão da estrutura em pequenas unidades que se repetem. O vanadato de manganês, ele cristaliza no sistema, que é basicamente definido por 6 parâmetros, que são as arestas, A, B e C, e os ângulos alfa, beta e gama. Bom, a condição para que um sistema seja cristalino é que cada uma das arestas seja diferente, né? Os valores das arestas sejam diferentes, e os ângulos sigam a seguinte composição: alfa igual a gama, que é diferente de beta. Aqui a gente já consegue visualizar a célula unitária do vanadato de manganês, uma célula pronta já da literatura, onde a gente consegue os átomos de oxigênio, de vanádio, de manganês, que estão organizados formando poliedros de coordenação. A gente consegue visualizar também a representação do manganês na célula unitária, onde a gente tem um manganês para 6 oxigênios. A gente consegue visualizar também a representação do vanádio na célula unitária, onde a gente tem um vanádio para 6 oxigênios, só que a coordenação é dada por 5 mais 1. É porque nesse artigo em específico, de onde foi tirada essa imagem, o autor ele fala que há 6 oxigênios, porém um está a uma distância de ligação muito grande. Por conta disso, ele considera como se fosse 5 mais 1. Bom, o objetivo desse trabalho é sintetizar o vanadato de manganês e estudar sua evolução estrutural e térmica. E para isso, vai ser necessário explorar a rota de síntese por precipitação para o MnV2,6, investigar a estabilidade térmica e possíveis transições de fase por meio das técnicas de termogravimetria, laboratório diferencial, DSC, e estudar a evolução estrutural do material por meio das técnicas de difração de raio-x e refinamento pelo método de Rietveld. Bom, os precursores, ou reagentes que foram utilizados nesse projeto foi o metavanadato de amônia e o acetato de manganês. O método de síntese utilizado foi o método de precipitação, que consiste em solubilizar 2 precursores em água, depois adicionar um no outro para deixar eles reagindo até formar o precipitado. E as técnicas de caracterização, conforme já dito anteriormente, e refinamento de Rietveld. Aqui já tem um fluxograma de síntese do processo, né, pelo qual foi sintetizado o material, onde inicialmente foi solubilizada uma quantidade estequiométrica de metavanadato de amônia em um becker com água, depois ele foi adicionado uma plaquinha até ele solubilizar. O mesmo aconteceu com acetato de manganês, que foi adicionado em um becker com água, colocado em uma outra plaquinha, para ser até solubilizado. Depois a gente adicionou um de manganês no metavanadato de amônia, deixou eles reagindo também dentro de uma outra plaquinha de agitação. Após isso, a gente colocou a gente foi colocado a nossa amostra em pequenos tubos de ensaio, a gente levou para uma centrífuga para poder ser efetuada uma lavagem de algumas impurezas que estavam presentes na amostra. E após essa lavagem, a amostra foi colocada na estufa para secar até o dia seguinte. Aí a gente conseguiu obter o pozinho que a gente queria. Isso, o que foi feito? Foi feito tratamento térmico em algumas temperaturas específicas com essa amostra, até obter os cristais de vanadato de manganês. Bom, pensando em identificar as fases presentes na nossa amostra, foi utilizada a técnica de difração de raio-x, de onde a gente conseguiu obter este gráfico aqui, que é o padrão de difração de raio-x do nosso precipitado. A amostra apresentou-se cristalina, no entanto, não foi possível indexar a obtido em nenhum padrão, com nenhum padrão já da literatura. Portanto, não foi possível identificar a fase ou as fases que estavam presentes nessa amostra. Então, pensando nisso, para contornar a situação, a gente
fez a análise térmica, né? Utilizando a termogravimetria e a calorimetria exploratória diferencial, buscando identificar a temperatura de formação do material, pico de transição de fase, investigar também a estabilidade térmica, e a gente conseguiu obter estes curva TG e DSC do precipitado, onde a gente consegue ver logo aqui no comecinho, na curva TG, né, que é a perda de massa em função do aumento de temperatura, a curva TG. Já a curva DSC seria as diferenças de fluxo de calor em função do aumento da temperatura. Logo aqui no começo do gráfico, na linha roxa, a gente consegue ver uma pequena perda de massa relacionada à evaporação da amostra, acompanhado de um pico endotérmico em 67 graus. A gente também consegue visualizar logo em seguida uma outra perda de massa relacionada à desidratação da amostra devido aos grupos de oxigênios de transição presentes na nossa amostra e também a grupos carboxilatos. E a gente também consegue ver um outro pico endotérmico nessa temperatura de 100 graus. Mais à frente, a gente já consegue ver uma determinada estabilidade térmica, a partir de aproximadamente 200 graus. E tem mais um pico endotérmico aqui na nossa amostra, esse em 833 graus, que é um pico presente na literatura também, que é o pico de difusão do material. Infelizmente, não foi possível identificar a temperatura de formação do material, que seria um pico, só que ele não apareceu. Mas, como o material apresentou estabilidade térmica aproximadamente em 200 graus, a gente decidiu fazer os tratamentos térmicos a partir de 200 graus, selecionando 3 temperaturas, 200, 250 e 300 graus. E a partir disso, fizemos novamente o DRX e obtemos este gráfico aqui, já com as amostras tratadas termicamente a 200, 250 e 300 graus Celsius. Todas as amostras apresentaram-se cristalinas e já foi possível fazer a indexação dessas amostras, desse padrão de fração, a uma ficha cristalográfica da literatura, número 40.850 do ICSD. O ICSD é um banco de dados de estrutura cristalinas. Todas as amostras apresentaram-se cristalinas, de sistema monoclínico e grupo espacial C12/M1. Após a próxima etapa, né, após a gente ter realizado os DRX com as amostras tratadas termicamente, foi fazer um refinamento com as amostras pelo método de Rictveld. A gente, utilizando o software GSAIS, o que foi preciso fazer esse refinamento? A gente precisou de um padrão da literatura, que foi utilizado essa ficha aqui, número 40.850, e de uma de nossas amostras, que a escolhida foi essa de 200 graus Celsius. Como seria esse refinamento? A gente vai tentar aproximar, pelo método mínimos quadrados, a gente vai tentar aproximar esse nosso padrão de fração bit. A gente vai fazer essa aproximação como? Refinando alguns parâmetros. E, após fazer essa aproximação, a gente vai obter um padrão calculado, onde a gente vai comparar ele com o padrão observado, que é o CIF da literatura, o padrão da literatura. E aí a gente obteve esse gráfico aqui, onde a gente consegue ver claramente que o nosso padrão calculado, ele converge perfeitamente com o padrão observado da literatura, ou seja, significa para a gente que o nosso refinamento foi bom. Desse gráfico também é possível verificar a diferença entre o padrão observado e o calculado, e também tem esses traços pretos que são os picos de Bragg, ou seja, são os planos cristalográficos que obedecem à lei de Bragg. Também foi feito refinamento para a amostra de 300 graus Celsius, que também o padrão calculado também convergiu com o observado, né? Significa que o nosso refinamento deu certo. Mas uma outra forma de saber que, de fato, o refinamento foi concluído seria através dos índices de confiabilidade do nosso refinamento, onde a gente consegue vê-los aqui nessa tabela, onde a gente tem fator de ajuste ponderado, fator de ajuste estatístico, o Q quadrado, que é a qualidade do nosso refinamento,
e o R de Praga, onde aqui na qualidade do nosso refinamento, tanto de 300 quanto de 200, tanto a amostra de 300 quanto de 200 graus Celsius, o nosso Q quadrado está muito próximo de 1, ou seja, para a gente significa que o refinamento foi bom. Quanto mais próximo de 1, melhor. A gente obteve um CIF, um padrão do nosso material, o nosso próprio padrão de difração. E a gente consegue extrair algumas informações do CIF que foi gerado, que seriam os parâmetros de rede e volume da nossa célula unitária, que estão aqui presentes nessa tabela. Lembrando que eu falei anteriormente que o sistema monoclínico, para o material ser do sistema monoclínico, e de fato foi confirmado agora, tinha uma condição. Qual que seria? Que as arestas A, B e C, o valor dela fossem diferentes, posição específica, que seria alfa igual a gama, que é igual a 90 graus, que é diferente de beta. Do nosso CIF também, que foi gerado, após finalizar o refinamento, também foi possível obter as coordenadas atômicas do material para as amostras tratadas termicamente a 200 e 300 graus Celsius, que a gente consegue verificar aqui as posições dos átomos presentes na nossa célula unitária. A gente também conseguiu obter as distâncias atômicas dos átomos presentes na nossa célula unitária, assim como também conseguiu obter. Tudo isso veio do CIF, que foi gerado após o nosso refinamento. E, por fim, também foi possível modelar a célula unitária do nosso material, que foi o vanadato de manganês, onde a gente consegue ver os átomos de manganês, vanádio de oxigênio, organizados, né, formando os poliedros de coordenação, e também conseguimos ver a representação do manganês e do vanádio na célula unitária, onde a gente tem um manganês para 6 oxigênios e vanádio para 6 oxigênios, conforme já visto na literatura. E, para concluir, finalizando, apenas dizendo que os cristais de vanadatos foram sintetizados com sucesso pelo método de precipitação. Precipitado apresentou-se cristalino, só que não conseguimos indexá-lo em uma ficha cristalográfica, mas, com a ajuda da análise térmica das curvas TG e TSC, conseguimos identificar em que temperatura o nosso material possuía estabilidade térmica, para, então, fazermos os tratamentos térmicos a partir dessas temperaturas, que foram de 200, 250 e 300 graus Celsius. Isso, fizemos novamente a técnica de DRX, difração de raio-x, nas amostras já tratadas termicamente. Conseguimos indexar os nossos padrões de difração obtidos a uma ficha cristalográfica da literatura. E depois, pelo refinamento, conseguimos confirmar que o nosso sistema era de fato monoclínico, de grupo espacial C12/M1, e também conseguimos identificar algumas informações do nosso logo depois do refinamento, que foram as distâncias atômicas, ângulos atômicos, os parâmetros de rede e volume da célula unitária, e também conseguimos modelar a nossa célula unitária, utilizando o programa Avesta. Esses aqui são os agradecimentos e as minhas referências. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Parabéns pela sua apresentação. Só para informar Obrigado. que passou um pouquinho o tempo, tá? Mas vamos às observações, se tiver alguma contribuição. O professor Josimar quiser fazer alguma contribuição também. Tá bom, rapidamente então, Isabel. Sérgio, você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Parabéns aí pela apresentação, então. Muito interessante o trabalho de vocês aí. Um trabalho bem elementar, mas aplicado também, né? Onde você está fazendo no laboratório todas as análises lá, etc. E legal da sua formação ser em graduação em física também, que você falou no começo aí. Interessante como a nossa área de materiais ela é tão interdisciplinar, né? Tem o pessoal aqui que é físico, eu sou engenheiro mecânico, tenho pessoal de materiais, metalúrgico, ambiental, muito interessante essas sessões que a gente está participando hoje, porque tem pessoal com formação nas mais diversas áreas dentro dessas pesquisas com materiais, né? Eu só queria te perguntar sobre a aplicação, acho que você falou no começo ali, eu dei uma olhadinha para o lado, eu acabei perdendo
essa parte da aplicação, onde você aplica aí o vanadato de manganês. Baterias. Uhum. Qual seria a aplicação dele nas baterias, Sérgio? Ele pode ser utilizado, aplicado, né, nas questões de baterias para a questão de aumento de durabilidade da bateria. Interessante. Legal. Tá bom. Então não tenho muitas dúvidas, tá? Parabéns aí. E sucesso na tua jornada aí como pesquisador aí. Professor. Ok, então, se ninguém tem mais observações ou dúvidas, agradecemos a todos os participantes essa tarde, nessa sessão, e encerramos essa sessão de hoje na sala 6. Ok? Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Tchau, boa tarde. Tchau, 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 tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Obrigada.